E hoje, dia de finados, a gente fala sobre como lidar com a perda de pessoas que a gente gosta. Como enfrentar o luto. É agora, na nossa pausa gostosa do café. Com a gente aqui a psicóloga, a doutora Solange Guastaferro. Doutora, bom dia. É sempre um prazer recebê-la. Bem-vinda. Vamos tomar nosso cafezinho aqui, né? Sim, claro. Preparado especialmente para a senhora, tá? Então, bora. Doutora, é um dia de muita tristeza para muitos, né? De reflexão para outros, de muita saudade. Como enfrentar o luto? Como lidar com esse sentimento que é tão forte e chega, infelizmente, a qualquer hora para todos nós. Bom dia. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos que nos assistem, né? Realmente, hoje é um dia bem especial, né? Onde a gente lembra das pessoas que a gente perdeu. É um fato, né, Douglas, que a gente vai perder as pessoas, né? Isso vai acontecer ao longo da nossa vida, vai acontecer com nós todos. Em algum momento, a gente vai perder pessoas que a gente ama, pessoas que a gente tem convívio e que a gente vai ter que aprender a viver sem a presença física dessa pessoa. Só que a gente sabe que o luto é um processo, né? E sendo um processo, ele tem que ser vivido, ele tem que ser acolhido. Não dá pra gente falar assim, não vai viver o luto. Vai viver o luto, porque isso vai fazer com que a gente faça digira isso, né? Porque é um processo que pode levar, a gente entende que esse processo pode levar até 1 ano. Tem gente que leva muito mais, né? Tem gente que vive aquele luto que se chama luto eterno, né? A todo instante fala, não consegue se desvencilhar, aí tem as homenagens, coloca lá a foto na casa, e o tempo todo você passa, você está vendo e não quer, por mais que você fale, a gente está incompreende, se desvencilhar daquilo. Também pode ser um problema para o resto da vida. Não é saudável, né? O luto tem um começo, um meio e um fim, né? E são algumas fases, então a gente precisa entender essas fases e a gente precisa viver isso, né? Para que ele se encerre e que a gente consiga seguir a vida. A gente tem aqui, que a senhora separou uma arte para a gente, as fases do luto. Isso. A gente vai colocar no ar agora, para a gente falando sobre cada uma delas. Negação. É a primeira negação. É ruim negar? Não, é uma fase que a gente tem que passar. De não aceitar. Não acredito. Aceitar, não acredito que isso aconteceu. Sim. Por que isso foi acontecer comigo? Eu não acredito, isso é muito difícil para mim. Eu não concordo, não quero aceitar. É a primeira fase e ela é um pouco mais curtinha, porque a gente tem que seguir a vida. Num segundo momento vem Vai aparecer agora? Raiva, né? Então é o momento da raiva que a gente fica até de mal com Deus. Por que Deus foi levar essa pessoa? Por que Deus tirou isso de mim? Por que Deus levou meu marido? Deus não foi justo. Deus não foi justo. Então é a hora da raiva. E quem está por perto precisa entender que algumas coisas são incoerentes com aquela pessoa. Mas raiva é assim, né? E depois vem uma parte da barganha, né? O que é barganha? Eu começo a entender que eu preciso de algum alívio para essa dor. Então eu começo a fazer promessas para mim mesmo, ou recorro ao sobrenatural, meu Deus, me ajuda a tirar essa dor, né? A gente começa a barganhar e querer aliviar essa dor. É um momento que a gente precisa também viver isso. E num quarto momento vem a depressão, né? Uma tristeza, porque aí começa a sentir a saudade, tá sozinho, não tem mais aquela pessoa, né? É normal, é esperado que isso aconteça, e aí é que entra a rede de apoio, né? Uma pessoa precisa de uma rede de apoio nesse momento para ajudá-la, para ressignificar esse luto, para até se ela não está conseguindo fazer sozinha, que ela procure ajuda, né, de um profissional de saúde mental para poder ressignificar esse momento. E numa quinta fase, que é a aceitação. A aceitação não significa que a gente vai esquecer as pessoas que morreram, absolutamente. Nós nunca vamos esquecer. O que a gente vai aprender é a viver sem a presença física dessa pessoa, não é? E eu falo sempre assim que o luto, ele se encerra quando a gente substitui. Por que essa pessoa foi embora? Substitui essa pergunta por uma outra pergunta.
como essa pessoa que me amava gostaria que eu estivesse tocando a minha vida. Isso ajuda a reerguer. A reerguer. E uma outra também frase que eu sempre falo, né, quando eu atendo pessoas enlutadas, nada do que a gente fizer ou nada que a gente deixar de fazer vai trazer essa pessoa de volta. Então a gente precisa seguir a nossa vida. É quando se encerra, quando se fecha o luto e a gente aprende a seguir. Doutora, e como lidar com o luto para quem está em casa agora e tem um netinho pequeno, uma netinha, um filho, uma filha pequena, um sobrinho, um afilhado? Também não deve ser fácil, né, conversar com criança sobre isso e explicar a ela que, infelizmente, faz parte do nosso viver. Pois é. Eu atendi na pandemia muitas crianças que perderam seus pais, né? Avós. Avós, tudo. Então, a gente tem sempre que falar a verdade. Na linguagem da criança, né? Olha, o vovô não tá mais aqui, ele agora virou uma estrelinha lá no céu, ele tá lá olhando por você. Mas tem que falar a verdade. Tem sempre que falar a verdade. E assim, muitas pessoas me perguntam, né, sobre criança, se deve levar no velório, no sepultamento. Eu sempre digo que a gente deve dar a opção da criança ir ou não ir. Olha, o sepultamento funciona assim, é como se o vovô estivesse dormindo, como se ele estivesse na cama dormindo, ele não vai falar com você, ele não vai mais escutar, mas ele está lá e ele vai para o céu virar uma estrelinha. Então, você quer ir lá ver, vai ter vela, vai ter flores, é um lugar assim. A gente deve dar a opção para a criança se ela quer ir ou não. Porque é muito complicado depois que essa pessoa, eu queria ver meu pai, eu queria ver meu avô, eu queria, entendeu? Assim, a gente deve explicar como é e a criança decidir. E nunca falar mentira, né? Falar a verdade. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Um prazer recebê-la aqui em pleno feriado, ao vivo, 8h32 agora, e fazer o convite para a senhora voltar a tomar o cafezinho na semana que vem. Com certeza. Eu desejo aí um ótimo feriado e que vocês tenham, assim, a lembrança. E lembre-se, sim, do legado que a pessoa deixou. Sempre assim, né? Isso também vai fazer com que a gente ressignifique a morte. Um ótimo feriado, gratidão por estar aqui, tá? E até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo. Tchau. Tchau. Valeu, doutora.